Olá, pessoal! Boa tarde! Boa tarde não, gente. Toda semana é a mesma coisa, meu Deus. Gente, bom dia! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Eu sou Lisiane Rocha, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje. A pessoa ainda não acostumou de manhã, tá? Cês, desculpa aí, gente. Bom dia aí pra quem for chegando. Me dá um oi, gente. Fala pra mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Hoje nós vamos fazer o quê, gente? Vamos fazer um porta-documentos em Montana. Vai ficar uma coisa linda. Coisa linda. Ok? Quem for chegando aí, gente, me dá um oi, né? Fala pra mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Compartilha a live, gente. Chama as amigas aí, ó, pra poder assistir essa aula, porque vai ficar a coisa mais linda, tá bom? Estou dando aqui pra vocês uma ideia de porta-documentos. Eu vou fazer ele aqui como se fosse um porta-documentos, tá? Mas vocês também podem fazer essa peça como pasta da gestante, tá? Então, fica aí como se fossem duas opções, tá bom? Duas opções para vocês, ou porta-documentos ou pasta da gestante. Eu já fiz um modelo parecido com esse para pasta de gestante, mas agora eu vou utilizar como um porta-documentos porque a pessoa, né, para quem eu estou fazendo não é uma gestante. Ela pediu para documentos, ela pediu num tamanho grande, A4, que foi justamente para ela colocar certidão de nascimento, né, ou outros documentos que às vezes são maiores, mas que são importantes, que ela quer guardar tudo junto. Tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Vou usar como material aqui, gente, Montana, tá bom? Montana 1.4, tá? Vocês vão encontrar lá na Companhia dos Plásticos, viu, gente? Tem várias cores disponíveis. Pode usar o soft color também, vai ficar super bonito, ok? Quem quiser usar um sintético 0.8, gente, também pode usar, mas aí vocês vão ter que estruturar ou com papelão, ou com recouro, e vai ter que fazer no virado, tá? Não vai dar pra fazer no corte a fio, que é o que eu vou fazer aqui, né, por estar utilizando o Montana, beleza? Vou não, gente, já personalizei aqui a minha peça, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Minha peça já está personalizada, com o nome aqui da minha cliente, ó. Essa personalização aqui, gente, fiz com umas dicas da minha queridíssima amiga Simone Jurubeba, tá? Eu tenho uma plotter de recorte, né, gente? Tem uma silhuete, tá? Então, eu cortei na minha plotter, na minha silhuete. Isso aqui é o nome da minha cliente, Larissa. Ela pediu a pasta preta e eu estou colocando esses detalhes aqui, gente, porque eu vou usar algumas ferragens em ouro velho, tá bom? Então, vai ficar bem bonito, gente, bem bonito mesmo, tá bom? E com relação aos materiais, vou usar aqui a minha máquina de transporte duplo, gente, mas vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês com a máquina que vocês tiverem. Máquina doméstica tem a ressalva, né? Por quê? Não sei qual é a máquina que você tem, amiga, então não sei, né, se você vai conseguir, se você costura bem o Montana ou não, né? Tem que ver esse detalhe aí. Agora, se você tiver uma máquina reta convencional, vai ser tranquilo, tá? Testa aí, se você tem uma máquina doméstica, testa aí o Montana. A costura que nós vamos fazer aqui vai ser 2 camadas, gente, bem tranquilo. Só na parte do botão que a gente vai colocar 4, mas é só um pedacinho, tá? Então, eu acho que não vai ter problema, não vai ser uma grande dificuldade pra quem tiver uma máquina doméstica aí, porque vai ser assim, ó, um pedacinho assim, que às vezes vai ter que costurar com mais camadas, qualquer coisa, faz a costura no volante, né, ajuda a máquina aí, beleza? Estou utilizando aqui linha de nylon 100% poliamida 40, né, que é essa linha do cone vermelho, vocês sabem que é a que eu mais gosto de usar, tá bom? Então, ó, temos aqui, ó, gente, a parte de fora, ok? Que é o corpo do meu porta-documentos, tá? Vocês vão fazer de acordo com
a primeira coisa que vocês vão comprar, gente, é isso aqui, ó. Eu vou colocar na minha pasta o plástico, tá? Esse plástico aqui. E aí, uma coisa muito importante, gente, é que vocês têm que saber o tamanho do plástico, tá? Na primeira vez que eu fiz a minha pasta, eu não tinha comprado plástico, então eu fiz mais ou menos pela minha cabeça e depois ficou muito justinho, tá? Não achei que ficou tão legal. Eu acho que esse plástico aqui era maior, não sei. Então, a minha dica pra vocês, primeiro compre o plástico, tá? Comprou o plástico, já sabe o tamanho dele direitinho, aí sim, vocês vão fazer, né, o porta-documentos de vocês, a pasta da gestante de vocês, tá? Esse meu plástico aqui, deixa eu pegar aqui a minha régua, só pra vocês saberem. Aqui, ó. Esse meu plástico aqui, ele tem o tamanho de 24 por 33, tá? Meu plástico tem o tamanho de 24 por 33. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu cortei a minha pasta 36 de altura por 52, tá? Então, a minha pasta é 36 por 52, meu plástico é de 33. Por quanto, gente? Ah, já esqueci. Então, é isso. Definam o tamanho do plástico primeiro, tá? Aqui na parte de dentro, eu vou fazer várias divisões, tá? Vocês vão fazer as divisões aí, gente, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor. Eu quero colocar um bolso com zíper, tá? Que é onde eu acho que a pessoa vai, que ela quiser colocar alguma coisa que seja mais importante, que ela não quer que caia nem nada. Então, aqui, ó, vai ter um bolso com zíper, tá? E essa parte aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, na parte das costas, ok? Esse meu bolso com zíper. Eu vou posicionar ele aqui nas costas. Então, eu vou começar por ele, viu, gente? Vou colocar o meu zíper aqui primeiro. Ó, esse bolso com zíper, ele poderia ser maior? Poderia. Mas, deixa eu pegar aqui o cursor. Mas o meu bolso com zíper aqui, gente, ele não é muito grande, porque eu só tenho esse pedaço de zíper preto. Então, ele não ficou tão grande quanto eu gostaria. Eu queria fazer ele de pelo menos aqui tá com 36 centímetros, podia ter 30 centímetros de bolso, gente. Mas o meu, acho que ele tá com 20 e poucos, tá? Mas é por isso, porque esse é o único pedacinho de zíper que eu tenho, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó, gente? Vou passar o meu cursor, ó. Vou usar aqui a minha fita dupla face, tá? Pra poder prender o meu zíper no montana. Só que, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar essa fita no meio. Essa fita dupla face que eu tô utilizando aqui, gente, não é a fita dupla face que vocês vão encontrar na papelaria, tá? É uma fita dupla face diferente. Ela tem uma cola mais forte, que é justamente para os nossos tipos de trabalho, ok? Essa aqui é a fita de 9 milímetros. Lá na Companhia dos Plásticos, vocês vão encontrar essa fita de 4 tamanhos diferentes para melhor atender vocês, tá? Quem não tiver a fita dupla face vai usar cola de contato, ok? Não tem problema. Não ter a fita não é desculpa para não fazer, tá? Ai, Liz, não tem a fita e não tem cola de contato. Aí vai ficar difícil, amiga, porque senão vai ficar tudo torto, tá? Pelo menos pro zíper você vai precisar de alguma coisa. O que que eu vou fazer aqui antes de costurar? Eu vou queimar, gente, toda a borda do meu montana. Por quê?
O Montana, ele tem um fundo microfibra, gente. Então, quando a gente corta lá, ele tem uns pelinhos aqui, ó. E esses pelinhos, se a gente deixar eles aparecendo, fica feio. Então, ó, queima, tá? Passa o isqueiro aí, ó, em toda a volta. Eu vou fazer isso, gente, em todas as minhas partes de Montana, tá? Cuidado, gente, pra quê? Pra vocês não queimar o dedo, né? Porque vai ficar quente. Então, segura firme a pontinha desse isqueiro aqui, tá? E queima tudo, ó. Queimei até aqui, ó, viu, gente, ó. Queimei a beiradinha aqui também. Olha lá, ó. Muito cuidado na hora que vocês forem queimar, gente. Por quê? Aqui eu tô usando um Montana preto, um sintético preto, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Mas se você estiver usando um Montana claro, você pode queimar o seu Montana. Então, na hora que for queimar as beiradinhas, o que você vai fazer, ó? Você vai queimar aqui embaixo, ó, na chama azul, e não aqui em cima na chama laranja. A chama laranja vai queimar o seu Montana, a chama azul não vai queimar. Mas vocês viram, né, gente? Não é pra deixar, não é pra fazer assim, não, ó. É pra passar rapidinho, viu? Pra não queimar o Montana e não deixar a sua peça com acabamento feio, principalmente se for uma peça mais clara, ok? Então, aqui, ó. Agora que tá tudo queimado, bonitinho, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar a minha fita, né? Que eu já cortei ela no meio. Gente, hoje vai ser meio difícil movimentar vocês. Por quê? Porque eu esqueci meu celular em casa. Meu celular não, né, gente? Levei o meu tripé pra casa pra fazer a live pra vocês sábado e esqueci de trazer ele, né? Agora que eu lembrei. Então, aqui, ó. Mas vai dar certo, gente. Passei aqui a fita na minha abertura. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Só um minutinho. Ó. Passei aqui a fitinha. E vou colocar o meu zíper, tá bom? Coladinho na minha fita. Aqui, uma coisa muito importante também. Vocês é que vão decidir, gente, como é que vocês querem esse zíper. Se vocês querem ele pra cima, pra baixo. Eu vou colocar o meu pra cima, tá? Fechando pra cima, ok? Mas quem quiser colocar ele fechando pra baixo, gente, não tem problema. O zíper é seu. Você põe ele do jeito que você quiser. Tá? Estou posicionando ele aqui na minha fita, de forma que toda a minha fita, gente, vai ficar escondida. Aqui, ó. Por isso que eu cortei a fita, tá? Porque aqui, ó, toda a minha fita tá coberta. Se eu não tivesse cortado a fita de 9 milímetros no meio, ia tá aparecendo pontinha de fita aqui. E aí, na hora que eu fosse colocar na minha pasta, ia ficar aparecendo, né? E eu não quero que ele fique aparecendo. Então, vem aqui, ó, no direito e ajeita também, né? Centraliza bonitinho. Que às vezes a gente arrumou no avesso, mas no direito tá meio torto. Então, ajeita no direito. Confere, ainda tá escondidinho. Beleza. O que eu fiz aqui, ó, gente? Também essa parte aqui, ela tem 20 por 36, né? O que eu fiz? Marquei o meio, ó, de cima pra baixo, 2. Daqui pra cá tem 2 centímetros. Fiz uma abertura de 1,5 centímetro aqui pro meu zíper. E coloquei aqui o meu zíper, gente, do tamanho do zíper que eu tinha. Minha sugestão, façam 30 centímetros, tá? Porque aí vai ficar uma abertura bem boa. Vou vir aqui agora, gente, vou costurar. Vou usar o ponto número 4 e meio pé de máquina.
Tô passando as medidas aí, gente, as orientações pra vocês, vocês vão anotando. Tiro o cursor, pra não atrapalhar. Uma coisa que eu não fiz aqui, gente, mas vou fazer depois. Mas se tivesse feito antes, seria melhor. E, ó, também muito importante. Vou pôr aqui um papelzinho, gente, que é pro pezinho da minha máquina não machucar o meu sintético na hora que eu tô passando em cima do meu zíper, tá? Então, dica aí pra vocês. Puxa aqui a linha pra trás. E finaliza, gente, no mesmo ponto que você começou. E dá o retrocesso. Pronto. Puxa a linha aqui pra trás também. Corta o excesso e queima. Gente, essa tesoura maravilhosa. Aqui, ó. Queima aqui, gente, o zíper, tá? Que é pra quê? Pra ele não desfiar. Bom? Queima aqui do outro lado também. Tá? E pronto, ó. Meu zíper está posicionado, ó. Belezinha, bonitinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou posicionar ele aqui, ó, no corpo do meu porta-documentos. E eu não peguei clips nenhum, né? Vou pegar eles aqui. Vou posicionar aqui direitinho. Posicionar aqui não, gente. Fazer o quê? Vou queimar esse aqui. Antes que eu me esqueça. Vocês vão ver aqui, gente, o meu montando com algumas marcações, né? Foram marcações que eu fiz com caneta de grafite. Depois, ela sai facilmente com tira-grude. Ok? Pronto. Queimei. Vou colocar aqui, ó. O meu zíper, gente, ele vai ficar pra dentro, tá? Quem quiser pode colocar ele pra fora também, mas eu tô colocando ele pra dentro.
E o que que eu vou fazer aqui, ó, gente? Vou fazer uma costura bem aqui, ó. Só aqui na parte de cima, gente. Meio pé de máquina, tá? Não vou fazer uma costura no restante, por quê? Porque a costura no restante, aqui assim, ó, vai ser quando eu for fechar a minha peça, tá? Então, eu vou fazer a costura só aqui. Vou usar o mesmo tamanho de ponto, 4, meio pé de máquina. E aqui, gente, pra não ficar aquele nozinho, aquela emboleira, aqui o meu montano, ele tá um pouquinho maior. Mas se vocês tivessem cortado do mesmo tamanho, o que vocês iam fazer? Iam segurar a pontinha aqui, ó, a pontinha da linha. Processo. Corta aqui. E puxa, gente, pra dentro, né? Vou puxar pra dentro. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Tá ok. O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou dar um espaço de 2 centímetros. Aqui. Essa minha régua aqui, ela é de 2 centímetros, tá? Deixa eu conferir aqui. E aqui. Porque aqui, ó, vou colocar minha pastinha aqui. Deixa eu conferir. Não, quero mais. Vou fazer 2,5, gente. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Podia ter feito antes, né, gente? Da minha costura aqui, ó, pra dentro, eu vou marcar 2,5 centímetros. Pra que essa marcação, gente? Porque eu vou colocar aqui como se fosse um reforço, tá? Deixa eu ver aqui, ó. 2,5. 2,5 aqui. Gente, eu tô com um monte de caneta que não escreve. Que ódio. Vou jogar um bocado fora. Tá dando pra ver, pelo menos aqui, ó. Fiz uma marcação aqui, ó, gente, daqui pra cá, de 2,5 centímetros. E eu cortei aqui, ó, uma tira. Essa tira aqui, gente, ela tem 2 centímetros. Pra que essa tira, gente? Vou costurar essa tira, porque eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Vou colocar esse negócio aqui, ó, gente, pra poder prender o plástico, tá? E esse negócio eu vou colocar ele de fora pra dentro, tá? Ou, se você quiser, você pode prender ele só aqui. Acho que eu vou fazer isso, né, gente? Pra ficar com o acabamento bonitinho. Queima aqui também, ó. Marca ao meio.
Gente, infelizmente, eu não tenho controle do barulho, né? Ó, marco o meio aqui. Venho aqui, ó. Vou marcar o meio aqui também, ó. Posiciona meio com meio. E vou fazer o meu furo aqui. O furo, vou usar o meu vazador. Deixa eu ver aqui. Qual vazador que dá pra usar? Esse é o 3. Dá pra usar o vazador número 3, gente, que vai ficar aqui, ó, justinho aqui. Qualquer coisa, se for o caso, eu aumento, põe o 4, não tem problema não. Mas, a princípio, vai ser o 3, tá? Vou passar aqui a minha fita. Vou usar agora a fita de 1,5 centímetro. E eu tenho aqui, ó, gente, meu vazador de balancinho, número 3. E é ele que eu vou usar aqui, ó. Centralizado. Furinho aqui. Furinho aqui. Esse vazador de balancinho, quando é pouca camada, ele é meio chato de corte. Deixa eu pegar aqui o seco. Vou furar no outro, vai ser melhor. O negócio tava aqui, gente, na minha cara. E eu não vi. Ó. O vazador já está aqui. Tapa os ouvidos aí, gente. Pro furo ficar mais bonito. Pronto. Lá, ó. Furo bonitinho. Estamos fazendo aqui, Valéria, um porta-documentos em Montana. Então, aqui, ó. Tira. Coloca o negocinho aqui. Ó. Ele vai ficar, gente, escondido. Tá? E alinha ele, gente, naquela marcação que nós fizemos de 2,5 centímetros. Aqui, ó. Daqui pra cá, 2,5. Alinhei ele aqui, ó. Deixa eu conferir aqui o tamanho, se eu gostei. Como é que ele vai ficar? Ficar perfeito, gente. Era exatamente isso que eu queria. E agora eu vou costurar. Fazer uma costura aqui e aqui, tá? Ponto número 4 do meio pé de máquina. Retrocesso no início.
retrocesso no final. Levanta aqui, ó, gente. Vou fazer a costura aqui. Retrocesso no início, do outro lado. Pronto. E aqui, ó, gente, ficou aqui, ó, posicionado aqui no meio. E aqui atrás não tem nada, não precisamos furar nem nada pra poder colocar ele, tá? Ó. E o nosso porta-documento já vai tomando forma. Deixa eu prender esse trem aqui. Outra parte do porta-documento. Gente, isso aqui daqui a pouco nós já estamos acabando. Quem quiser colocar aqui, gente, eu não vou colocar, né, etiqueta. Mas quem quiser colocar, coloca uma etiqueta bandeirinha, que eu acho que vai ficar mais sutil, tá bom? Aí vocês podem colocar uma etiqueta bandeirinha aqui, ó, na hora que vocês estiverem prendendo o zíper, ou aqui, ou então... Ah, gente, já sei o que dá pra fazer aqui. Sabe o quê? Clichê, tá? Vocês podem usar, fazer uma gravação em clichê da marca de vocês, né? Em alto relevo. Porque, gente, esse tipo de peça em montana, esse tipo de coisa, eu particularmente não gosto de colocar etiqueta, gente, porque eu acho que não fica legal. Eu acho que briga com a personalização do cliente, entendeu? Aí, se você colocar a sua etiqueta vai chamar a atenção ao invés da personalização do nome aqui da cliente, né? Que vai ficar bonito. Então, eu não gosto muito, gente, de colocar etiqueta nesse tipo de peça, tá? Essas peças de montana, esses organizadores, eu não coloco. Mas vocês podem usar o clichê, tá bom? Fica aí a dica pra vocês. Eu tenho aqui, ó, gente, do outro lado, que eu vou colocar isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura aqui e aqui, tá? Porque eu vou costurar aqui, ó, vou prender aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar presa na pasta. Então, eu vou fazer um pesponto aqui e aqui, tá? Eu esqueci de queimar, né, gente? E vocês também nem podem lembrar. Tô vendo como é que vocês estão prestando atenção. Aqui, ó, queima. Pronto. E aqui, antes de posicionar para poder costurar, eu vou colocar aqui também, gente, um porta-passaporte e um porta-cartão. Aqui, ó. São essas duas peças aqui. Também vou queimar elas. Para poder posicionar. Vocês verem, gente, tem muitas divisórias, muitas repartições, tem muitos lugares para a pessoa colocar o que ela quiser. Isso é uma pasta grande, para caber muita coisa, tá? Por isso que eu falei que dá tanto para ser um porta-documentos, quanto um porta... quanto um... Esqueci, gente. O negócio da gestante lá. Vou fazer aqui também, ó, gente, a costura aqui em cima, ó. Esse pontinho aqui em cima. E aqui em cima também, tá bom? Pra ficar bonitinho.
Gente, vou falar uma coisa com vocês. Eu achei que a minha tesoura de arremate era boa. Mas eu acabei de descobrir que essa aqui é 1000 vezes melhor. Gente, vocês não têm noção de como é que isso aqui é bom. Essa tesourinha de arremate, gente, chegou pra mim no sábado, né? Moça, fiz uma live sábado mostrando pra vocês a minha coleção de tesouras, né? E chegou essa tesourinha aqui pra mim, gente. Ela é maravilhosa. Tesoura de arremate da Lamax. Vocês vão encontrar ela lá na Talimac, que é minha parceira. Tá bom, gente? Peçam essa tesourinha de arremate pra ela, gente. De mais nada. E ela tem, gente, ó, refil da lâmina. Não é aquela tesoura que na hora que ela fica cega, você joga fora, amiga. Isso aqui tem como você trocar essa lâmina dela e ela já vem com refil de troca. Depois vocês vão lá assistir a live que eu fiz, gente, mostrando tudo. Essa tesourinha é perfeita. Nossa, ela é muito, muito boa. Vou ver aqui, gente, o melhor lugar para posicionar. Essa parte aqui, gente, ela tem... Eu cortei esse trem errado, gente. Deixa eu ver aqui que, né? Tô achando que esse troço tá torto. Aquela coisa, né? Os olhos de costureira, que a gente enxerga os trem longe. Vamos tirar só uma beiradinha aqui. Só uma fileirinha aqui. Esse aqui, gente, é um porta-passaporte, tá? Eu cortei ele no tamanho de 12 por 13. E aí, vou posicionar ele aqui, ó. Quatro centímetros de baixo pra cima. Esse aqui... Essa parte aqui do fundo, ela tem 22 por 36. Então, aqui só tem 5 centímetros, gente. Eu não tenho hábito, gente, de pregar. Quem tiver cola de contato, pode vir aqui, passar a cola na beiradinha e vir aqui posicionar ele, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou só fazer aqui, ó. Fiz um risquinho aqui, porque eu já sei onde é que ele tem que ficar posicionado, ó. Pronto. E vou fazer minha costura aqui. Estou utilizando ponto número 4. Meio pé de máquina.
Pronto, aqui, ó. E esse outro aqui, vocês podem colocar ele assim, ó. Mas eu vou colocar ele assim, tá? Quero colocar ele assim. Também vou dar uma margem de 4 centímetros. E de cima pra baixo... Deixa eu ver. 3. Deixa eu ver aqui, ó. Pra não atrapalhar, deixa eu até colocar aqui, ó. Pra gente ver como é que fica. Né? Pra não atrapalhar, né? Na hora que tiver usando um ou outro. Se eu prender ele aqui, ó, não vai atrapalhar ele aqui, ó, gente. Tá? Esse aqui tem um tamanho de 8 por 8. 8 por 8. Luba, depende da peça, tá? Em geral, eu passo a fita nela, ou passo uma cola spray, depende da peça. Tá bom? Eu dificilmente deixo solto. Fazer uma costurinha aqui, ponto número 4 que eu tô usando, gente, meio pé de máquina. Mas eu sempre mostro pra vocês, né, na peça, né, quando eu uso a manta paca, eu mostro como é que eu prendi e tal, mas depende da peça. Puxa a linha. Esse aqui, gente, ele não é um porta-cartão, ele é um porta-documento, tá? Porque se fosse para cartão, ele teria que ser menor, mas ele é para documento. Eu usei aqui como referência o título de eleitor, né? Que, se eu não me engano, gente, é o mesmo tamanho de uma identidade padrão, né? Aquela identidade modelo antigo, né, gente? Porque a identidade nova, se eu não me engano, ela é pequenininha, igual uma carteira de motorista. Ô, gente, o troço tava aqui. Nossa, mas como eu perco tudo, é impressionante. Tava tudo aqui, gente. O troço sumiu. Sumiu. Ah, tá. Ele não tava lá. Então, aqui, ó, gente. Título de eleitor. Olha lá, ó. Ele cabe aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um porta-documento, não é um porta-cartão. Tá bom? Porque o cartão, gente, ele é menorzinho. Tá bom? Porta-documentos. Aí, ou seja, vai caber, a pessoa pode colocar um título de eleitor, pode colocar
a identidade, aquele padrão antigo. Carteira de motorista, gente, é menor, tá? Se vocês quiserem colocar vários compartimentos desse, também pode, ao invés de pôr aqui, ó. Outra dica pra vocês, passaporte, né, gente? Passaporte é do mesmo tamanho que carteira de trabalho, tá? Então, hoje em dia, carteira é digital, né, gente? Mas o passaporte não é, então o passaporte tem que levar. Mas vocês podem colocar aqui, ó, na foto, vocês podem usar a carteira de identidade, a carteira de trabalho simulando o passaporte, ok? Então, aqui, ó, vai ficar assim. Poderia colocar mais compartimentos desse de documento? Ah, vou colocar, por exemplo, um para identidade, um para título, colocar tudo separadinho? Poderia. Poderia colocar aqui vários, né? Ou vocês também poderiam colocar aqui, ó. Aqui tem o bolso com zíper, mas poderia colocar um porta-documentos aqui também, ó, na frente, sem problemas. Se vocês forem fazer isso, tem que fazer isso antes de prender aqui, né? Ou então aqui o meu, como ainda tá aberto, ainda consigo costurar. Dá pra fazer também, viu, gente? Então fica essa dica. Então, Luba, mas lá eu usei colado, se eu não me engano. Lá eu fiz colado. Na época nem tinha fita, amiga. Eu usei cola de contato em tudo. Lá, se eu não me engano, não tem nenhum solto lá não, viu? Aqui, ó. E agora aqui, vou posicionar aqui, ó. Antes de posicionar aqui, gente, tem que fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Botão. Vou colocar o meu botão pra fechar, que eu vou fechar com o botão de pressão. Não vou usar botão de imã. E eu vou colocar, gente, um pedacinho de montana pra reforçar o meu botão de pressão. Tinha um trem aqui também, que agora eu também não vou achar, né? Porque eu nunca acho nada. Vamos ver esse pedaço aqui mesmo. Eu já tinha deixado marcado aqui, ó, gente, o meio, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma marcação de 3 centímetros aqui, pra eu poder posicionar o meu botão. E vou colocar aqui, ó, esse pedacinho. Poderia ser com cola? Poderia, mas vou usar a fita mesmo. A cola, inclusive, acho que seria melhor, gente. Mas vou usar a fita mesmo. Vou posicionar ele aqui, ó. E vou furar. Vazador número 2, para poder fazer o furo. Cepo. Aqui, ó, botão de pressão. Vou usar a parte com acabamento, gente, porque eu não sei o que a pessoa vai colocar aqui. Se eu usar aquele outro lado sem acabamento, corre o risco de, às vezes, machucar, né? E isso é uma coisa que eu não quero. Então, posiciono aqui. E vou pegar minha matriz.
E agora que são elas. Tirar esse trem daqui, gente. Vamos ver se eu vou conseguir tirar. Que da outra vez eu tentei e não consegui, né? Acho que essa matriz nunca mais vai sair daqui, gente. Tirou assim, tirou que não quer sair. Botão de pressão, gente. Botão de pressão são 4 matrizes. A matriz tem 4 partes, tá? Caiu. Eu tô com um problema sério com esse botão de pressão. E é só com ouro velho. O níquel não me dá problema. O dourado também não. Mas o ouro velho tá de gracinha. Ele não tá fechando. Não sei por quê, gente. Vou tentar de novo, porque eu sou insistente. Não sei se às vezes o problema é a minha matriz também, né, gente? Porque pode ser. Ó, ele não prende. E é só o ouro velho, gente. Os outros, beleza. Mas só porque eu preciso do ouro velho, ele não quer ficar bom. Vou testar a tampa do ouro velho com o negocinho do dourado. E vamos ver se vai. Porque eu tenho que pôr esse botão aqui, gente. Foi. O problema é o ouro velho, então, fechou. Aqui, ó. Coisinha ouro velho com a pontinha dourada. Não vai fazer, assim, essa diferença toda, né, porque vai tampar, então tá bom. Então, aqui, ó, já coloquei meu botão. Então, agora, posiciono aqui.
O bom é que tem coisas, gente, que dá pra fazer isso, né? Quando você tá usando uma ferragem ouro velho, às vezes dá pra gente dar uma engalobada com um dourado ou vice-versa, né? Tá usando dourado, às vezes precisa dar uma engalobada com ouro velho, mas se fosse prata, por exemplo, não dava. O que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Colocar a outra parte do meu botão, né? Que vai ser essa aqui, ó. Vou fazer um pedacinho aqui pra ele coisar lá. Você sabe o que que é coisar lá? Não é possível que vocês não sabem o que que é coisar lá. Aqui, ó, vou cortar com 2 centímetros. 2 por 12. Queima. Queima. Passa a fitinha. Dobra no meio. E vou fazer a costura aqui, ó. Aqui. Vazador número 2. Cadê o martelo? Tá aqui. Eu caçando um troço que tá na minha frente, né? É assim mesmo. Tapa os ouvidos. Pronto. Aqui, ó, em cima, né? E a outra parte embaixo. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Tomara. Porque senão vai ter que ser o dourado de novo. A parte de cima deu, gente. Aqui, ó. Fechado. Aberto. Testa, viu, gente? Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Beleza. Então, vou vir aqui, ó. E vou posicionar ele aqui. Ó, prontinho. Pode vir aqui fazer o quê? Cola.
Nesse caso, vou passar a cola instantânea. Não vou passar a cola de contato, não. Cadê minha cola instantânea? Aqui. Passar só uma sujeirinha, gente, de cola instantânea. Cola que vocês tiverem aí, tá bom? Centraliza e segura. Pronto. Ficou? Tá tudo prontinho aqui, tudo prontinho aqui. Só fazer a costura de fechamento, gente. Muito fácil, muito fácil. Ponto. Tô usando o número 4, né, gente? Vou manter ele. Meio pé de máquina em toda a volta. Não dou retrocesso no início, vou dar o retrocesso só no final. Vou ter que redar vocês um pouquinho mais pra trás, tá? Porque é pra não secar aí. Puxa a linha aqui. Finaliza no mesmo ponto que começou. E dá o retrocesso. Gente, o trem saiu aqui, eu não vi. Ô, meleca! Onde é que foi parar esse troço?
Ô, lerdeza. Ai, ai. Nem lembrei que tinha esse troço aqui. Vocês veem, gente, minha cola não tá com nada, né? Se bobear, tá vencida. Muito cuidado, viu, gente? Vocês prestem muita atenção quando vocês forem comprar cola instantânea. Que, isso já aconteceu comigo, viu? Comprar cola vencida. Que ódio. Que ódio. Pegou nos mesmos pontinhos, viu, gente? Ficou bem certinha a minha textura. Cola instantânea, gente, é uma coisa que às vezes a gente usa pouco. Então, a gente fica muito tempo com elas. É comum vencer. E quando elas vencem, elas não colam nada. E aqui, ó, tá vendo? Tá vencida. Agosto de 2024. Não ia colar mesmo. Não ia colar nada mesmo. Vai ficar salva, Isabel. Se tiver alguma beiradinha, a linha. Pronto. Vou fazer aqui, vou colocar aqui, ó, os meus plásticos. Vou colocar uns 3, gente, tá bom? Não vou pôr muitos, não. Se a pessoa quiser que compre mais, né? Põe aqui. E tem um negocinho que a gente põe na parte de cima, que é pra segurar. Aqui, ó. Muito aqui e aqui. E prontinho aqui, ó, gente, a pasta do lado de dentro. Bolso com zíper aqui, ó.
Quem quiser, pode colocar o quê? Pode colocar mais porta-documentos aqui, igual esse aqui, ó. Aqui, porta-passaporte, porta aqui. Aqui cabe, gente, esse meu saquinho, ele é tamanho A4, né? Aqui, ó. Certidão de nascimento plastificada. Cabe aqui, ó. Dentro do saquinho, tá? Cabe dentro do saquinho. Fabíola, minha querida, chegou na hora do amém, hein, gata? E aqui, ó. Fechadinho. Ó, como é que ficou. Super bonito, gente. Porta-documentos. E vocês podem fazer ela de porta... Como é que falei? Coisas da gestante, tá? Esse negócio aqui, agora eu tô achando que ele ficou pequeno. Eu falei com vocês que era 12. Vocês podem cortar ele, gente, com uns 14, tá? Por quê? Porque senão, na hora que a pasta estiver cheia, não vai ficar bom, né? Aí... Pode cortar ele com 14 centímetros, que vai ficar melhor. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, gente. Ficou bem legal. Dá pra colocar muita coisa. Ah, uma coisa que eu não coloquei aqui. Porque, por ser porta-documentos, eu acho que não tem necessidade. Mas, se vocês forem fazer o negócio da gestante... Vocês podem colocar um porta-lápis, né? Porta-caneta. Essas coisas, tá? Deixa eu cortar aqui. Fabíola, não sei se você já viu, né, gata? Da última vez você tinha pedido a tesoura elétrica. Na Talimac já tem. Eu já tô com tesoura elétrica. Chiquérrima, tá? Inclusive, gente, tesoura elétrica corta montana. Fiz o teste nos stories, mostrei pra vocês hoje. Depois vocês vão lá e dão uma conferida. Cortei essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, das costas do bolso. Cortei o montana com a tesoura elétrica, viu? Chuchuzinho, viu, gente? Uma delicinha. A minha única observação, né, a respeito da tesoura elétrica é que você tem que ter um pouquinho de coordenação motora, né, amiga? Mas, se tiver marcadinho, bonitinho, dá pra fazer. Quer ver? Vou aproveitar que vocês estão aqui e vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Montana, tesoura elétrica, vem com trava, destravei. Aqui, ó. Gente, corta igual papel, tá? Igual papel. Parou de usar, trava, tá, gente? Não vamos correr o risco de deixar esse troço destravado, não vai me dar esse mole, tá bom? E aqui, ó, tira aqui a lâmina, tá? Vem com 2 lâminas, viu? Se vocês forem utilizar material diferente... Que nem eu vou utilizar, gente, vou deixar uma pra cor e uma pra sintético. Identifiquem qual que é qual, né? Eu levei esse troço pra casa pra identificar e esqueci. Né? Não sei como é que eu vou marcar esse trem aqui não, mas vou dar um jeito. Entendeu? Então, gente, vale a pena. E aproveitem que lá na Talimac a tesoura elétrica tá com 20% de desconto, viu? Entre em contato lá com a Thalita, fala com ela que vocês querem a tesoura elétrica. A tesoura, gente, Lamax aqui, ó, esse kit maravilhoso. Também tá com 20% de desconto, as 3 tesouras. Se vocês comprarem essas tesouras, gente, já falei, ó, aproveita e usa aqui, ó, e compra a tesourinha de arremate, que essa tesourinha aqui, gente, ela é perfeita. Muito, muito, muito perfeita. Tá? E as tesouras da Jack, tesoura de ferro, também tá com 20% de desconto, viu? Então, fica a dica aí pra vocês. Entre em contato com a Thalita pra vocês garantirem as peças de vocês. A tesoura elétrica, gente, tem poucas unidades, então corre lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Passei as medidas durante a live, tá? Então, tá tudo certinho, tudo bonitinho, ó.
Beijos pra vocês. E eu espero vocês, gente, mais tarde. Eu não vou falar 2h30, gente. Eu vou entrar umas 3 horas, porque eu ainda vou pra casa fazer almoço, né? E 3 horas a gente volta pra fazer bolsa Alcione em couro, hein? Vai ficar lindíssima, tá bom? Beijos pra vocês e até a nossa próxima aula.